profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, vamos ler do versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Segundo Samuel, no capítulo 6, versículo 13. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Amém? Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Daqui a pouquinho nós já vamos ficar de pé. A palavra do Senhor diz assim, do versículo 13 a seguir: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. E o versículo 20: quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluias, irmãos. Essa passagem está contando do dia em que Davi trouxe a Arca da Aliança para a cidade onde ele estava, para Jerusalém. A palavra do Senhor diz que ele preparou uma grande comitiva, que ele se organizou muito, porque era um grande acontecimento. Depois de muitos anos, a arca estava voltando para o seu devido lugar. A arca que carregava a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele vinha acompanhando a arca e ele dançava, ele se alegrava, ele fazia barulho, ele se movimentava, ele regozijava ao Senhor. Ele estava muito feliz, porque ele estava trazendo de volta a presença de Deus no meio do povo. Davi se alegrava por isso. Não é porque ele tinha acabado de ser coroado rei. Não é por isso. Davi se alegrava, Davi dançava, Davi regozijava, porque ele estava de novo dando a honra que a presença do Senhor tinha que receber. A palavra do Senhor diz que Mical, a sua esposa e também filha de Saul, o antigo rei, ela fica observando toda aquela movimentação da janela da sua casa, do palácio, e a palavra do Senhor diz que ela despreza a atitude de Davi.
Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: ela desprezou a atitude de Davi. É para você guardar, tá bom, irmãos? Os estudos dizem que quando a gente repete uma coisa, a gente tem mais chances de guardar e não esquecer. Por isso que às vezes a gente fala para vocês repetirem. É didático, né? É pedagógico também. A palavra do Senhor diz que Mical desprezou a atitude de Davi. A palavra do Senhor diz que quando Davi chega com toda a comitiva no lugar aonde a arca deveria ficar, arrumam a arca, tudo ali certinho, bonitinho, tudo feito. Davi reúne o povo, abençoa o povo, reparte pão entre o povo e depois ele vai para a sua casa. Quando ele chega na sua casa para abençoar os seus, ele encontra a sua mulher nervosa com ele encontra a sua mulher cheia de questionamento, e a sua mulher vem para cima dele com todas as suas palavras e diz: que bela figura apresentou você, rei de Israel, no dia de hoje, se alegrando, se aparecendo entre as mulheres. Ela começa a questionar Davi do porquê Davi tinha se comportado daquela forma. E a palavra do Senhor diz que Davi olha para ela e diz: não era diante das pessoas que eu me alegrava, mas era diante do Senhor. Não era diante de homens, não era diante de mulheres, mas era diante do meu Senhor, era diante do meu Deus. Ele diz mais, ele diz assim: olha, o Deus que tirou o seu pai do reinado e que me colocou aonde eu estou hoje, é a Ele que eu prestava adoração, é por Ele que eu dançava, é por Ele que eu me movimentava. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu sei o que eu estava fazendo, porque eu sei da onde o meu Deus me tirou, porque um dia eu estava esquecido lá no fundo do quintal da minha casa, apacentando poucas ovelhas, mas o meu Deus olhou para mim e disse que tinha um chamado grande. É para Ele que eu vou dançar, é para Ele que eu vou adorar, é para Ele que eu vou me movimentar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluias! Sabe, às vezes nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos sendo fiel ao Senhor, e vem aí as Micaus da vida. Vem a Mical enviada por Satanás. Às vezes vem, ele se levanta uma Mical dentro da nossa casa, às vezes até dentro da igreja, com uma palavra só, e nós já desistimos. Meu irmão, o Senhor diz nessa noite: lembre-se da onde Ele te tirou, e então pode se levantar Mical, pode questionar Mical, pode dizerem o que quiserem. Você sabe a quem você está prestando culto, você sabe a quem você está prestando louvor. Aleluias! Sabe, Mical olhou aquela cena e viu tudo diferente. É isso que o inimigo faz quando nós entramos num culto como este. Ele vê o seu coração humilde, ele vê o seu desejo de adorar, e ele começa a confundir a sua mente, muitas vezes dizendo: olha, não adore, não cante, não glorifique, não faça nada, fique quieto. Ele começa a confundir a nossa mente, mas o nosso Deus, que tem a voz que ecoa de gerações em gerações, Ele está dizendo: meu filho, continue adorando, meu filho, continue exaltando, meu filho, continue dançando na minha presença, continue se movimentando na minha presença, porque eu sei os planos que eu tenho para você. Aleluias! Eu poderia continuar falando de quando Davi quis construir o templo, mas essa é uma outra história. Porque todo aquele que é adorador, irmãos, todo aquele que é adorador de verdade, que não é só de aparência, mas todo aquele que é adorador no seu íntimo, ele não consegue ficar parado. Ele precisa de todas as formas, de todos os jeitos, mostrar para Deus que ele quer adorar, mostrar para Deus que ele quer exaltar. Muitas vezes as pessoas vão até olhar para você e dizer: nossa, ele quer cantar mais alto, nossa, ela quer glorificar mais alto. Ei, não se importa com a Mical que se levanta, mas glorifique aquele que te chamou, glorifique aquele que te escolheu, meu irmão. Aleluia, Jesus. O seu negócio é com Deus nessa noite, amém?
O seu culto é para Deus nessa noite, amém? Deixa a Mical se levantar. Deixa a Mical falar na sua mente. Deixa a Mical soprar no teu ouvido. Ei, fixe os seus olhos no Senhor e preste a Ele culto. Dê a Ele exaltação. Dê a Ele louvor. Aleluia, se renda. Porque Davi disse, não é diante dos homens, Mical. Não é para as mulheres, mas é diante do Senhor que eu me alegro. E vou me humilhar mais. Sabe, Davi olha para sua mulher e diz, olha, se eu quer saber de uma coisa, eu vou me humilhar mais ainda, eu vou me prostrar mais ainda, porque eu tenho que adorar o meu Deus, eu tenho que exaltar o meu Deus. Se coloque de pé nessa noite. Sabe o que Davi estava querendo falar para Mical? Mical, você não está entendendo o que está acontecendo. Você está questionando a minha atitude, mas eu estou preparando o sacrifício aqui, porque eu sei que quando eu construo um altar, eu sei que quando preparo o sacrifício, ele vem com fogo, ele vem com poder e ele consome. Ele, aleluia, faz aquilo que só ele pode fazer. Quantos nessa noite tem fogo para prover ao Senhor? Quantos nessa noite querem se entregar por inteiro? Aquele que consome holocaustos, deixa Ele consumir a tua vida por inteiro nessa noite. Aleluias, aleluias, deixa Ele tocar no mais íntimo da tua vida nessa noite.